Esse é mais um vídeo da nossa playlist completa sobre políticas econômicas. E nesse vídeo você vai aprender tudo sobre a balança de pagamentos, também chamado aí de balanço de pagamentos. Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. E aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu trago aulas como essa que você vai ver hoje, aulas completas para você aprender e se preparar para um exame de certificação, CPA 10, 20, CE, Ancord, CFP, até mesmo PQO, CFG. Então se inscreve aqui para você não perder nenhuma aula e também faço estudos de caso para você sair da superfície e aprender o mercado financeiro de verdade. Se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, combinado? Feito aí todas as introduções, eu disse que nós falaremos nessa aula sobre balança de pagamentos. Eu vou ficar aqui do lado só para a gente ir avançando aqui e eu trazer para você a definição quadrada da balança de pagamentos, tá? Bom, para que você possa ler melhor, eu vou ficar aqui, ó. A balança de pagamentos, que eu vou chamar aqui de BP, é um registro das transações financeiras de um país com o exterior, incluindo comércio, investimentos e transferências durante um período específico. A BP mostra a relação econômica do país com o mundo. Bem, o que a gente vai ver nesse vídeo é o detalhe da balança de pagamento em cada uma das contas. E é importante que você tenha visto, por exemplo, a aula que eu coloquei aqui nessa mesma playlist sobre reservas internacionais, que, aliás, eu quero agradecer você que viu a aula de reservas internacionais e pediu para que eu gravasse a aula de balança de pagamentos. Então, essa aula aqui é uma resposta a muitas pessoas que colocaram lá no comentário dessa aula. Grava uma aula sobre balança de pagamentos, tá? E aí você vai ver que uma coisa está relacionada com a outra. E sim, nós estamos estudando aqui, eventualmente para uma prova, para uma certificação, talvez para uma aula de economia, mas é importante você entender que mais importante do que olhar isso pensando em prova é como é que a balança de pagamentos interfere no teu bolso, no teu dia a dia. É isso que a gente vai ver. Para que a gente possa ver isso, a gente precisa destrinchar a balança de pagamentos, já que ela mede o total da relação de dinheiro que entra e dinheiro que sai de um jeito bastante simples. Então, a gente separa ela em subcontas. A primeira conta que a gente vai olhar dentro de uma estrutura de balança de pagamentos é essa que está aqui em cima, que é a balança comercial, que o próprio nome sugere. Balança comercial tem a ver com o comércio internacional, aquilo que é vendido para o exterior ou aquilo que é comprado do exterior. Aqui entra tudo. Em algumas metodologias você verá a balança comercial separando compra e venda de produtos de compra e venda de serviços, tá? A gente também separa isso. Na prática, a soma dessas duas vai dar a balança comercial, mas a gente vai separar aqui para que você possa entender. Essa balança comercial, ela é muito abrangente, porque a gente considera tudo, por exemplo, que nós exportamos de minério de ferro através da Vale, que é uma companhia brasileira que vende muito para a China, por exemplo. Ou até você, quando você entra lá no site da Shein para comprar aquelas brusinhas e traz lá da China, você está importando. Isso é uma compra de um produto e isso, portanto, entra lá na balança comercial. Então, a balança comercial, que é uma subconta dentro da balança de pagamentos total, você vai ver como que a gente separa isso. Ela refere-se à compra e venda de produtos e, repito, em algumas metodologias você pode ver também compra e venda de produtos e serviços, embora aqui eu tenha separado com balança de serviços, tá bom? Na balança de serviços, por exemplo, a gente pode colocar dentro dela a conta turismo. Quando um gringo vem aqui para o Brasil para aproveitar as maravilhas do nosso Nordeste ou talvez explorar a Rota do Vinho lá no Rio Grande do Sul, ele está gastando aqui, então está trazendo recurso para cá. Você, quando pega as suas férias e vai para a Argentina, vai para os Estados Unidos, seja lá para onde você vai, e você consome lá fora, você está, nesse caso, levando recursos para outro país. Então, a conta turismo, ela entra aqui dentro também, tá bom? Por isso que eu trouxe separado. E, idealmente, para uma economia, é melhor que entre mais dinheiro do que saia, mas a gente precisa sempre dessas relações comerciais com o resto do mundo, já que a gente não vive numa bolha, certo?
A próxima balança que eu quero colocar aqui e trazer para você é a balança de rendas. A balança de renda, ela está medindo quanto que foi transferido de um país para o outro em forma de renda. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Olha só, a Petrobras é uma companhia brasileira que tem operações fora do Brasil. Se eventualmente a Petrobras, uma companhia brasileira que tem operações fora do Brasil, ela tem lucro no país onde ela está operando e ela faz a remessa do lucro dela para cá, para o Brasil, para sua matriz, isso vai entrar onde? Isso entra aqui, na nossa balança de rendas. O contrário é verdadeiro, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Banco Santander, cuja matriz fica na Espanha. O Banco Santander opera aqui no Brasil, tem o seu lucro aqui no Brasil. Se eventualmente ele faz a remessa de parte do lucro aqui para sua matriz na Espanha, isso vai entrar na balança de rendas. E, mais uma vez, o ideal é que a gente traga mais recursos do que saia mais recursos. E uma outra conta que a gente vai ver aqui, que eu vou ficar aqui desse lado, são as transferências unilaterais. Transferências unilaterais é quando a gente transfere dinheiro de um país para o outro e não há qualquer contrapartida dentro dessa história. Deixa eu te explicar isso. Quando a gente faz, por exemplo, uma compra de umas brusinhas lá na Shein, a gente está importando uma brusinha, você está mandando dinheiro, a contrapartida é a mercadoria que foi fabricada lá fora. Quando a gente exporta, é a mesma coisa. A transferência unilateral é quando há a transferência de um país para o outro e não há qualquer contrapartida, seja de produto, seja de serviço ou seja financeiro. Por isso chama transferência unilateral. Um exemplo que a gente pode ver, por exemplo, existe aqui no Brasil um fundo de manutenção da Amazônia. Isso é verdade, isso existe. E alguns países, eventualmente, querem contribuir com a manutenção da Amazônia, então fazem transferência para esse tipo de fundo. Claro que você pode discutir o mérito disso, se os países fazem bem ou mal intencionado, isso não é pauta desse vídeo. Mas o fato é que, por exemplo, quando a França resolve mandar lá 50 bilhões ou 50 milhões de euros para este fundo, por exemplo, não há qualquer contrapartida. Pelo menos direta, não há qualquer contrapartida e isso entra na nossa transferência unilateral. Então, repito, transferência unilateral é toda transferência feita de um país para o outro sem que haja qualquer contrapartida. Agora, a gente começa a juntar isso aqui para você ver como que a gente vai extrair a balança de pagamentos. Olha só, essas 4 contas que eu trouxe para você, eu quero que você entenda que são contas que fazem parte do dia a dia da economia de qualquer país. Os países estão o tempo inteiro importando, o tempo inteiro exportando, os países estão transferindo recursos de um para o outro, estão enviando rendas e por aí vai. É exatamente por isso que essas transações que nós vimos, essas 4 contas que nós vimos, elas são chamadas de transações correntes. Veja, nós ainda não chegamos no total, na balança de pagamentos, ainda não. Por enquanto, nós pegamos a balança de pagamentos, nós destrinchamos na transação corrente. As transações correntes, elas representam um pedaço da nossa balança de pagamentos. Você vai entender isso agora, tá? Seguindo aqui a nossa apresentação, tem mais um tipo de conta que a gente precisa olhar nesse lance de enviar recursos para fora ou mandar recursos para o Brasil. Que é essa conta aqui, ó, que é a conta de mercado de capitais. Quando você ou o seu cliente, por exemplo, pega recursos daqui e envia lá para os Estados Unidos para investir em estoques, ou seja, em ações lá no mercado norte-americano, você está fazendo uma remessa para lá e esse dinheiro não está vindo para cá um produto, um serviço. Esse dinheiro vai ficar lá e você ficará com ações lá, dado o seu poder de investimento. O contrário é verdadeiro. Quando um gringo manda dinheiro aqui para o Brasil para comprar ações, para comprar títulos públicos, percebe que isso não faz parte das transações correntes. Embora haja a entrada e saída de recursos, isso não faz parte da transação corrente, do dia a dia, porque não há uma contrapartida de que eu estou comprando uma mercadoria ou vendendo uma mercadoria. É exatamente por isso que essa transferência para o mercado de capitais, ela entra numa outra conta da nossa balança de pagamentos, que nós chamamos, como você pode ver aqui, ó,
de conta financeira. Nós estamos agora chegando no que é a balança de pagamentos. Para a gente entender a balança de pagamentos como um todo, basicamente a gente vai somar as transações correntes com a conta financeira. E aí, mais uma vez, o que são as transações correntes? São aquelas transações que têm contrapartida ou não, no caso das transferências unilaterais, mas que fazem parte do dia a dia dos negócios. A conta financeira é a entrada de recursos para o mercado de capitais ou a saída de recursos para o mercado de capitais. E não é que há uma conta que seja melhor do que a outra, mas a gente precisa entender o seguinte: quando a gente atrai recursos para cá, para o nosso mercado de capitais, ou seja, quando um investidor não residente manda dinheiro aqui para o Brasil, seja para investir na nossa B3, ou seja para comprar títulos de dívida, ou seja, títulos de renda fixa, ou seja para investir em empresas, de certa forma, esse capital que entra aqui, ele está financiando a atividade econômica. Porque vamos pensar em um fundo internacional que trouxe dinheiro aqui para o Brasil para investir numa startup. Essa startup está gerando emprego, está gerando renda, então é um recurso que entra aqui e ele vai direta ou indiretamente fomentar a atividade econômica. Quando a gente sai com recurso daqui é a mesma coisa. Se eu pego a minha grana e mando para os Estados Unidos, direta ou indiretamente eu estou fomentando lá e não aqui. Por isso que a gente separa isso. Agora sim a gente chega nesse contexto. Se eu somo todas as transações correntes com a conta financeira, aí sim nós chegamos na bendita da balança de pagamentos. Ou seja, é importante a gente entender que a balança de pagamentos, ela é o resultado dessas 4 ou 5 contas que eu trouxe aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, uma conta financeira superavitária, porque entra muito recursos aqui no mercado de capitais, mas se eventualmente eu tenho uma balança comercial deficitária, pode ser que a minha balança de pagamentos no total seja prejudicada por conta desse déficit na balança comercial. O contrário é verdadeiro. O Brasil, ele é um país que historicamente tem uma balança comercial superavitária, porque o nosso agronegócio exporta muito. Só que se eu tenho uma balança comercial superavitária, mas a minha conta no mercado de capitais deu déficit, ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou, como será que vai refletir no todo? Agora a gente começa a entender como que essas coisas se relacionam. Por quê? Porque a minha balança de pagamentos, ela pode ser uma balança que é deficitária ou ela é uma balança que é superavitária. Eu vou explicar qual é a consequência dessas duas balanças de pagamentos. Antes, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está estudando para alguma certificação de mercado financeiro e quer estudar com aulas completas para você aprender o mercado financeiro de verdade, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para você experimentar os cursos aqui da T2. Lá você tem aulas completas comigo, tem apostila, tem simulado, tem suporte. Meu time de especialistas está aqui para tirar qualquer dúvida que você tem. E não, o vídeo que você vê aqui no YouTube não é o mesmo vídeo que você vê lá dentro da nossa plataforma. Nós gravamos materiais exclusivos para os nossos alunos com o nível de profundidade que cada curso requer. Então, se você quer aprender de verdade, fica aqui o convite. Acessar o trial da T2 é de graça, não tem nenhum custo, nenhum investimento para você e nenhum compromisso. É só clicar aqui no link, você vai se cadastrar e vai acessar a nossa plataforma hoje mesmo, por 3 dias com o curso que você escolher para ver a qualidade das aulas, a qualidade da nossa plataforma. E aí, se fizer sentido para você, você pode escolher se matricular em um dos nossos cursos para que você tenha a experiência completa de estudar com a T2. Combinado? Fica aí o convite para você. Feito o convite, vamos voltar aqui. Eu disse que nós temos uma balança superavitária ou deficitária. Como a gente já viu, a balança de pagamentos é a soma de todas as balanças bonitinhas ali, certo? Quando a gente tem aqui uma balança superavitária, lê comigo, por favor. Indica que, durante um período de tempo, houve mais entrada do que saída de capital. Isso promove mais força à moeda local em relação às estrangeiras.
O que eu quero dizer com mais força a moeda local em relação à estrangeira é que o nosso real, tratando-se, claro, de Brasil, fica mais forte. Então, se nós temos uma balança superavitária, é só você pensar aqui comigo, ó. O que é uma balança de pagamento superavitária? Há um superávit, há uma entrada maior de capital do que saída. Então, entra mais dinheiro do que sai. Pensa aqui comigo, se entra mais dinheiro do que sai, você concorda comigo que vamos pensar exclusivamente em dólar, já que dólar é a moeda que faz o trade global. Você concorda que se entra mais dólares aqui na nossa economia, haverá uma oferta maior de dólares, porque esses exportadores precisam vender esses dólares para pagar suas despesas em reais? Por outro lado, se há uma oferta maior de dólar, o que vai acontecer? Quem está ofertando dólar, ou seja, quem está vendendo dólar, está vendendo para quê? Para comprar real. Ou seja, se há uma oferta maior de dólar, naturalmente há uma demanda maior por real. Se há uma demanda maior por real, o real fica mais forte, porque mais pessoas querem comprar aquela moeda. E dizer que o real fica mais forte neste cenário é dizer, de um jeito bastante simples, que o preço do dólar cai. Quando eu estou gravando essa aula, o dólar está aproximadamente aí R$ 5,70. Se nós tivermos uma balança, uma política cambial, se nós tivermos uma política de juro, inclusive que pode contribuir com a entrada de dólar aqui, e tivermos uma balança de pagamento superavitária, o preço do dólar vai cair. Vai para 5,50, vai para 5,40, vai para 5,30 e por aí vai. Tá? Então, é importante que você entenda que a balança comercial superavitária, ela traz força para o real. E se você viu os outros vídeos da nossa playlist, você já sabe, por exemplo, como é que o preço do dólar impacta na inflação. Porque se o dólar sobe, fica mais caro o pãozinho no seu dia a dia aí, fica mais caro o remédio. Então, percebe que a balança de pagamentos, ela ajuda a produzir o preço do dólar no final. Não sozinha, a gente pode falar, por exemplo, da política monetária, na condução da taxa de juros. O Banco Central, quando conduz a taxa de juros, ele também está mexendo nessa balança de pagamentos, porque quanto maior for a nossa taxa de juros, maior a nossa capacidade de atrair capital estrangeiro para cá e promover uma balança comercial superavitária. Tá bom? E claro que uma balança deficitária, que é o contrário disso, olha só, indica que durante um período de tempo houve mais saída do que entrada de capital no país. Isso promove um enfraquecimento da moeda local em relação às estrangeiras. É simples, né? Quando a gente está falando de saída de capital, imagina que você pegou lá as suas reservas e falou, quer saber? Eu quero comprar dólar, eu vou mandar o meu dinheiro para fora. O que você faz para fazer isso? Você começa a demandar por dólar, você quer comprar dólar, então você vai no mercado e fala, eu quero pagar por dólar. Só que quando você faz isso, necessariamente você está ofertando real. Você está dizendo assim, olha, eu dou os meus reais para você, ou seja, eu estou ofertando os meus reais para que você me dê dólar. Ou seja, você está demandando por dólar e ofertando real. Se a demanda por dólar é maior e a oferta de real é maior, o que acontece? O real se enfraquece, como a gente pode ver aqui, ó. Isso promove o enfraquecimento da moeda local em relação à moeda estrangeira. Então, a balança de pagamentos, ela vai indicar para a gente se o nosso real tende a ter mais ou menos força nos próximos dias. Claro, a gente nunca sabe exatamente para quando vai a cotação do dólar, porque existem outras variáveis. Tem a própria taxa de câmbio real, que é pauta de vídeo dessa playlist que você pode ver, que a gente olha para a inflação do Brasil, olha para a inflação dos Estados Unidos. Existem outras variáveis. Só que o fato é que, se nós tivermos consistentemente uma balança deficitária,
Na prática, o que vai acontecer é que o tempo vai passando e o dólar vai subindo, 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 e isso provoca inflação. Daí a importância de termos uma política cambial que conduza bem esse processo de exportação e importação, que olhe para a paridade do poder de compra, e daí a importância de termos também uma política monetária que não olhe só para a questão monetária, sem considerar o impacto que o juro, por exemplo, tem no câmbio. É importante a gente entender isso. Quando a nossa taxa Selic está alta, como está no dia que eu estou gravando essa aula, o que acontece? Com a Selic alta, a gente atrai mais recursos para cá. Se a gente atrai mais recursos para cá, a gente tende a manter o dólar em um certo patamar de preço, porque a entrada de capital promove uma balança comercial superavitária. Tá bom? Então, esse é mais um vídeo da nossa playlist. Eu quero que você conte aqui para mim nos comentários qual é o próximo tópico que você gostaria de ver aqui na nossa playlist. Já que esse vídeo que você está vendo é uma resposta a muitos pedidos que fizeram para que eu gravasse sobre balança de pagamentos lá na aula de reservas internacionais. Então, deixa aqui nos comentários qual é o próximo tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal do YouTube. Lembra de checar a sua inscrição para garantir que você está inscrito, inscrita, para não perder nenhum vídeo. E reforço o convite para você que está estudando para alguma certificação e quer aprender o mercado financeiro de verdade. O link para você conhecer os nossos cursos está aqui na descrição. Você pode conhecer os nossos cursos sem nenhum compromisso. É só clicar, se cadastrar, não tem nem investimento e nem compromisso. Se cadastra no Trial, conhece, e aí se fizer sentido você faz a sua matrícula. A gente vai se ver no próximo material, a gente vai se ver na nossa plataforma, a gente vai se ver por aí. Um grande abraço, bons estudos, tchau, tchau.